O espetáculo ele começa de um desejo nosso muito antigo de ter o controle sobre a narrativa do final do grupo. Todo mundo que faz teatro no Brasil, e acho que ainda mais teatro de grupo, passa por essa sensação de achar que em algum momento vai ser sua última peça, que o grupo vai acabar. A gente tem essa sensação de estar por um fio. Ainda mais um grupo como o Mexa, que foi fundado num contexto de abrigos e toda uma questão de um fosso mesmo social, racial, de gênero. E daí a gente sempre teve esse desejo de, se já que é para o grupo acabar, se for para o grupo acabar, a gente quer ter o poder de controlar essa narrativa. E daí que a gente decide olhar para esse quadro do Da Vinci. A gente decide olhar para esse quadro porque a gente entende ele como essa capacidade que o Da Vinci teve de inventar a imagem final de Jesus e os apóstolos. Ele pinta exatamente o momento, um segundo seguinte a Jesus dizer que vai ser traído. Eu imaginei que todas iam querer ser Jesus, mas todo mundo queria ser Judas. Nunca conseguimos chegar no consenso. Chega! Por isso decidimos deixar a decisão de vocês. Elas vão fazer uma defesa rápida e vocês decidem a melhor Judas do grupo. Oi, gente, boa noite. Eu sei que vocês não me conhecem muito bem. Na verdade, vocês não conhecem nenhuma de nós muito bem. E é por isso que hoje vocês vão ter que acreditar no que a gente disser. A relação que eu tinha com esse quadro, primeiro que eu sempre tive muito medo, porque minha família é de uma igreja neopentecostal, e eles sempre demonizaram imagens de santo. Inclusive, na peça, eu relato o dia que meu pai chega, bêbado, alcoolizado, com um quadro, um vaso na mão. E minha mãe fala, você é louco, você tá trazendo demônios pra dentro de casa, né? E eu sempre muito associei esse quadro porque eu vim de um lugar pobre, de um lugar simples. Quando eu era criança, morei num barraco de madeira. E todos os barracos quase tinham aquele quadro, porque na cabeça das pessoas representava a fartura. Mas se você olhar bem o quadro, não tem comida nenhuma na imagem, entende? E o quadro anuncia, fala sobre uma traição. Então eu acho que o quadro é super pesado. Eu nunca gostei da imagem desse quadro, né? Agora, quando eu tive a possibilidade de fazer a intervenção sobre esse quadro de alguma forma, né, e repensar essa imagem, repensar as possibilidades, eu consigo hoje enxergar de alguma outra forma, né? Na minha infância, eu lembro que tinha esse quadro na sala de jantar da minha casa e eu sempre gostei desse quadro. Eu só não sabia a história por trás desse quadro. Eu digo, a história de Leonardo da Vinci. Eu amo a imagem. Eu acho muito representativa, porque eu sou católica. Então, a minha relação com esse quadro é de respeito e de admiração. Esse quadro, além de ter uma relação com a história pessoal de cada performer que está em cena, esse quadro estava presente no abrigo em que esse grupo foi fundado. Ele estava pintado na parede desse abrigo, esse quadro. Então, ao longo da peça, você vai entendendo que, na verdade, essa imagem de comida, de fartura, da possibilidade de sentar à mesa e isso ser uma possibilidade de sobrevivência e de existência, isso está desde o início do grupo. Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não sei o que faço, se volto agora eu continuo a seguir. Eu sinto cansaço. Eu sou do tempo que não tem essa coisa de manifesto. Cada um que levantasse a sua própria bandeira. Eu não estou querendo ser egoísta, nada disso. Eu sempre levantei a minha bandeira. Mas eu creio que seja um manifesto como um todo, porque fala de fome. E depois fala também da fartura de comida, porque existe um jantar de verdade. Então, se é um manifesto, é sobre isso. Eu fui adolescente nos anos 70. E fazer manifesto, naquela época, você nem sequer era ouvida, porque você ia apanhar logo. Então era melhor ficar calada. Então, para sobreviver, eu me calei. Então, agora, sobre manifesto de corpos, eu prefiro também ficar calada. A vida toda só pisei em espinhos,
Já descobri que meu destino é sofrer. Com a intervenção da arte, com a intervenção de outras possibilidades, da gente viajar para outros países, da gente começar a trabalhar como atriz, né? Eu acho que é uma resistência. Eu não acho que o Judas seja um vilão. Eu só acho que ele estava com fome e precisava comer. Eu deveria ser o Judas. Porque eu sei muito bem o que é isso. Passar fome. Sentir um desespero tão grande que te faria entregar o seu próprio mestre. Eu acho que o Judas deveria ser perdoado. Que eu deveria ser perdoado. Assim como Jesus perdoou. A peça tem 2 momentos. O primeiro momento, o cenário ele é feito por uma série de praticáveis que formam um palco, que é como se fosse um pedestal em cena. E tem uma distância público-performers, e é uma análise um pouco fria, representacional desse quadro. E aí a segunda parte é um desejo de apresentar essa imagem. Então a gente, de fato, destrói essa mesa de madeira que estava em cima assim, desse púlpito ali montado, e isso que parecia só um palco vira em si uma mesa, e o público é convidado a sentar. E aí, ao invés de representar e falar sobre uma última ceia, a gente faz uma última ceia junto com o público. A história de Cristo depende de Judas para acontecer. É só depois que ele ressuscita que todo mundo passa a acreditar nele. Judas acreditava em Jesus, e eu acredito em Judas, então eu acho que é por isso que eu faria ele melhor que as outras. Oi, gente! Boa noite! Primeiramente, eu gostaria de dizer que vocês são uma das plateias mais bonitas que a gente já teve. Eu acho que a travesti, ela nunca se viu de uma certa forma inserida dentro de um grupo, e sim se viu muitas das vezes expulsa de grupo. Porque aí, se a gente for olhar para as histórias de muitas, ela foi expulsa da família, ela foi expulsa da escola, ela foi expulsa da igreja, ela foi expulsa do trabalho. Não teve um lugar para ela se sentir pertencente. Então, quando ela se vê pertencente a algo, né, pertencente a um grupo, aquilo é extremamente assustador, e a gente começa a entrar em conflitos que a gente começa a acreditar que seja o fim, né? Mas não que necessariamente seja o fim do grupo. É uma ficção, mas que na verdade não foi uma ficção. Os conflitos não são ficções. As relações humanas não são ficções, né? Então estar em grupo é sempre muito desafiador para qualquer grupo, né? Divergência de pensamentos. Se tiver 2 pessoas, as pessoas já pensam diferente, né? Então é como que a gente faz a mediação desses conflitos, como que a gente se relaciona em grupo e como que a gente faz o grupo crescer. Na verdade, ao encenar o fim, a gente está adiando o fim, né? A última ceia é sempre a penúltima ceia, porque a gente tem uma apresentação no dia seguinte, a gente tem uma nova temporada, a gente tem uma nova oportunidade de sentar à mesa com o público. Então, na verdade, eu sinto que a conclusão do trabalho é muito mais de uma resistência mesmo de continuar tendo controle sobre a própria narrativa, e ao colocar o problema em cena, ao colocar o final em cena, a gente, na verdade, está adiando esse final, a gente está prolongando a existência desse coletivo e as possibilidades que surgem desse prolongamento.